As ações vencedoras do cenário atual. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Abril encerrou com um movimento de forte alta das bolsas, tanto no nosso mercado quanto no mercado global, né? E se você me acompanha, se lembre do que eu disse exatamente no último dia de março, né? Um vídeo que eu fiz aqui falando a hora da verdade, né? Que a gente viria um movimento de alta em abril. O que aconteceu, né? Se a gente olhar para o Ibovespa subiu 10,2%. Se a gente olhar para o S&P, né, um dos principais índices da Bolsa Americana, a gente está falando aí de uma alta de 12,6%. Nasdaq, que é o índice onde são negociadas as empresas de tecnologia, né, teve uma forte alta, subiu 15,4%. E não foi só esse mercado, né? O mercado americano puxou a gente que estava muito defasado, né, e tinha tido uma queda irracional. Retomou mesmo com vários problemas, né, problemas políticos, entre outros que tivemos durante o mês. Mas se a gente pegar os emergentes, né, a gente viu Índia, por exemplo, subindo 14% e Rússia subindo 8,9%. Então tivemos essa volta, né, essa retomada, né, ou pelo menos uma melhora. Se a gente pegar desde o começo do ano, a gente está ainda com uma defasagem. Né, o Ibovespa, do primeiro pregão do ano, né, a gente viu uma queda de 32%, o S&P por volta de 10% e a Nasdaq por volta de 2%. Então a gente está ainda defasado em relação às principais bolsas, né, americanas, mas em um movimento de retomada. E o que aconteceu, né, para essa retomada acontecer? Eu falei algumas vezes, né, como eu via o cenário da bolsa e dos ativos, né, e a questão global do corona. Primeiro foi aquele movimento que o mercado ignorou, né, o movimento do corona na China até praticamente o início de março ali, as bolsas globais pouco reagiram. Depois a gente teve mais para o meio de março um pânico, né, uma queda generalizada. Então a gente viu a bolsa sair do patamar quase do 118, né, não estava na máxima, mas estava num patamar elevado, e chegar no pior momento, né, no dia 23 de março, aos 63 mil pontos, né, fechar nesse nível. Então, sim, foi um movimento de pânico generalizado, e não foi só no nosso mercado, né, foi nos mercados como um todo. E o que eu falei no final daquele mês, né, existe um padrão do corona, ele vai se configurar no próximo mês, e isso vai tirar aquele risco e medo do mercado, né, onde todo mundo falava que lockdown no mundo ia ser até julho, agosto, e as economias iriam sofrer sem precedentes. Bom, isso aconteceu, né? Se a gente olhar para o gráfico do que aquele gráfico que eu sempre trago para o canal, né, que é do Corona, que o Financial Times coloca. Então esse aqui é o gráfico de número de mortes acumulado nos últimos 7 dias, né, uma média móvel. A gente vê ali que a partir do 30º dia a gente encontra de fato um pico e uma desaceleração. E isso é global, né, viu? Em todos os países, né, Europa, Estados Unidos. Então esse padrão permitiu que as economias criassem programas para a retomada, né? Então a Alemanha retomou um pedaço da economia no dia 20, está retomando o restante aqui no início de maio. A Itália está retomando nesse início desse mês, né? Em dia 18 é a fase 3, ela vai reabrir museus, bares. Então, assim, um marco importante, né? A Itália, que foi devastada. Os Estados Unidos começou também nesse início de maio. Então temos várias melhoras nesse sentido, e foi isso que permitiu a Bolsa retomar, né? A gente vê essa melhora. Mas o ponto é, o que vai fazer a Bolsa subir nas próximas semanas, né? no próximo mês? Qual que é o driver, né? A Bolsa tem que ser o que impulsiona, né? Qual que vai ser as razões? Então a gente teve essa de abril, era claro, né? As pessoas iam perceber o padrão e as coisas iam voltar para uma racionalidade, né? E agora, o que a gente tem? Bom, o que a gente está percebendo é que os dados que estão vindo nas economias estão demonstrando que a recessão não é aquela recessão sem precedentes, né? A gente viu o dado da economia americana aí, no início da crise, se falava de uma queda de 20, 30, e não foi nada disso, né? No dia que caiu 4,8, a Bolsa Americana subiu quase 3. Então tinha se precificado algo muito, muito ruim, né? E agora as coisas, lógico que é uma queda expressiva, entretanto muito melhor do que foi precificado, né? O mercado é esse grande ponto, né? O que precifica e o que de fato acontece, né? Então se precificou uma queda de 10 e veio 4,8, as coisas sobem, né? Se tivesse feito ao contrário, o mercado cairia. Então, esse é o grande ponto, né? A gente vai ver daqui para frente uma série de dados. A economia americana tende a retomar muito rápido, né?
como eu disse, eles são totalmente flexíveis, então a gente vê um movimento bem V, né? Uma queda forte e uma retomada forte, dados os graus de liberdade que eles têm, principalmente monetários, né? Então eles injetaram muito dinheiro na economia e a gente vai ver essa volta. China também. China a gente viu os dados de janeiro, fevereiro e março, né? Fevereiro foi o pico deles e a gente vê um movimento de retomada em março e as coisas estão andando. Então, do lado global, a gente deve ter um bom momento do lado da retomada. Do lado do mercado local, a gente vai ter alguns entraves, né? Alguns problemas que eu já falei aqui no canal. A questão política é uma questão que preocupa, apesar da última semana ter sido super positiva, uma certa articulação entre governo e centrão que ajudou, impulsionou, aí, deu um alívio para o nosso mercado, mas a gente tem uma questão política entre os governadores e o governo central, né, o que pode atrapalhar, né? Então, saiu recentemente, né, que o estado de São Paulo quer prolongar ainda mais a quarentena. Então, isso pode acabar prejudicando o nosso lado econômico, né? Porque a visão é, até um mês de quarentena, os empresários, todo mundo segurou o máximo que poderia. Se você quiser jogar isso para 2 meses, o impacto começa a ficar cada vez pior. Então, esse entrave que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, a visão é, lá fora, uma retomada melhor. Aqui, algumas questões políticas que a gente tem que monitorar. Alguns ruídos e barulhos, né? Como a gente viu ontem com o presidente Donald Trump falando, acusando a China, né? Em relação ao corona, querendo explicações, de alguma forma, indenizações. Então, esse tipo de ruído pode atrapalhar, mas a gente sabe como o Donald Trump governa, né? O modo dele de operar, então não foge muito essa característica, esse ponto, né? Não foge da característica dele. Então tá, então dito tudo isso, onde está o upside, né? Quais são as ações vencedoras? Como é que a gente se posiciona para conseguir pegar um upside nesse momento, tá? Então vamos lá, vou falar alguns pontos aqui que são importantes. Petróleo a gente viu um movimento de alta e a gente tende a ver uma normalização daqui para o final do ano, mas lógico que a gente chegou a ter petróleo numa cotação negativa, que não faz o menor sentido, foi uma questão técnica que eu já expliquei aqui. Entretanto, a gente estava no pior momento na economia, todas as economias paralisadas, né? Agora a gente começa a retomar, a oferta de petróleo está tentando se reduzir de alguma maneira, a demanda começa a melhorar, a gente viu o WTI já próximo dos $20, né? Ou seja, as coisas vão começar a se equilibrar. Então, os ativos atrelados ao petróleo, né, com a Petro, tendem a melhorar. A gente já viu essa melhora, né? O Petrobras conseguiu surfar uma boa melhora e o $20, né, 25, não é sustentável no médio e longo prazo para o sistema produtor como um todo. Tá? Então, a gente vai ver essa melhora acontecendo. Outro setor e outras ações que se beneficiam muito nesse momento, né? Já falei aqui algumas vezes, o dólar vai se fortalecer, né, ou vai continuar forte. Não é uma questão local, né, é uma questão global. A economia americana vai ser mais rápida do que as demais, né? Isso faz com que o dólar se fortaleça perante as outras economias. E se a gente soma isso ao nosso cenário político, que tem alguns atritos, isso acaba tendo algum impacto também. Então, dólar num patamar elevado. A gente está vendo hoje uma depreciação do real de quase 40%, ou seja, as empresas que estão aqui no nosso mercado local e que são exportadoras, né, que estão atreladas ao dólar, estão se beneficiando muito. Eu já falei aqui algumas vezes, proteína animal, né, então os frigoríficos, principalmente os exportadores, estão surfando uma boa onda. Por quê? Porque além do movimento do dólar, né, da alta do dólar, o que ajuda do lado da receita, a gente também tem uma alta do lado da proteína em função de uma mudança na característica do varejo da China. Então, a gente viu isso nos resultados, está vendo isso no performance das ações e essas ações tendem a pegar um bom momento. Né? O ano com certeza vai ser um ano muito bom. Então são mais um grupo de ações aí que deve surfar um bom momento, né? Independente de qualquer ruído aqui, earnings vai continuar crescendo e isso vai impactar no preço das ações. As exportadoras, né, de commodities ou industriais que tem uma parcela ou totalidade da receita atrelada ao dólar ou a uma moeda forte e custo em real, você consegue surfar esse diferencial, né? Então o grande ponto é receita em dólar, custo em real. Quanto mais, melhor, e isso significa realmente receita,
aumento de margens, isso impacta diretamente a última linha, então dá para estar posicionado. Eu fiz um movimento recente nesse sentido, tá? Já vou falar. Além disso, outro grupo, né, de ações que vai se beneficiar, né, que são importantes nesse momento, né, é um movimento que a gente chama Flight to Quality, né, ou seja, voando para a qualidade, em busca da qualidade. E o que significa isso? É estar posicionado em empresas de qualidade, né, que são as melhores empresas de cada setor, que tem um histórico de entrega de bons resultados, né, empresas que são redondas. Então, são as mais esticadas do setor, lógico, né, por uma questão óbvia. Entretanto, essas empresas, né, o que a gente sabe? Sabe que pode estar no varejo, elas vão sofrer 1, 2, 3 meses. Entretanto, se você pega a perpetuidade, esses 2, 3 meses são pouco impactantes no preço da ação quando você faz um DCF. Então, está posicionado em ações de qualidade, você tem a certeza de que esses caras sabem tocar bem o business, são bem posicionados, tem caixa, tem track record, sabem operar muito bem em diversas circunstâncias. Então, tudo isso é positivo. Então, qual que é o ponto, né, desse call? Né? Tá posicionado em empresas de qualidade. Porque você sabe que se caiu 40%, 50%, esse negócio tende a retomar. Foi um outro movimento que eu fiz recentemente. Né? Então, eu coloquei uma empresa. Muita gente me pergunta, né, se eu tenho carteira recomendada. Eu tenho uma carteira, sou estrategista da Levante, que é uma casa de análise independente. Então eu faço carta de estrategista. Então eu escrevo relatórios todas as semanas com minhas recomendações. O que eu fiz, né, recentemente? Entrei numa varejista, mais de qualidade, né, premium. A gente viu essa ação aí nesse mês subir por volta de 25%, 26%, muito mais que a bolsa, né? Então, fazendo esse movimento, essa rotação, né, em busca da qualidade, a gente sabe que a qualidade vai ser resiliente. Outro movimento que eu fiz também foi na questão dos dolarizados, né? Então entrei em uma empresa com receita atrelada ao dólar e a gente viu um forte movimento próximo de 20%. Esse momento é o momento de estar posicionado nas melhores ações. Vou deixar aqui embaixo, né, inclusive, quem me pergunta, né? O Carta de Estrategista é uma série que eu assino, custa R$ 21,90 por mês. Quem é do canal, eu sempre deixo um desconto, tá? De 32%, sai R$ 14,90 por mês. Então vou deixar aqui, quem quiser assinar e ter acesso a todas as minhas recomendações. Mas o ponto é, estar posicionado em boas empresas, atreladas ao dólar. A gente vai ver uma recuperação do petróleo. E além disso, o que a gente consegue pensar? Né? Eu trouxe aqui do lado das defensivas também em um vídeo no canal, falando quem se beneficia desse cenário, né? Então, pensar mais defensiva, quem gosta de menos risco, né? Mas ter uma certa resiliência, são dois setores, né? Supermercados, a gente viu as prévias, né, fortes, a gente viu o crescimento aí do Pão de Açúcar de 15%, impulsionando as ações, né? Por quê? Porque é um momento onde as pessoas param de consumir em vários setores, entretanto no supermercado é uma coisa que se aumenta, né? As pessoas estão comendo em casa, então isso ajuda. Do lado das farmácias também, né? Teve uma corrida aí para comprar qualquer tipo de medicamento que ajudasse o corona ou que não ajudasse, mas as pessoas buscam saúde nesse momento. Elas estão com medo, então qualquer coisa que possa oferecer uma melhora na saúde, as pessoas vão buscar, tá, pessoal? Então, pensando aqui no cenário, porque a gente tem um cenário de melhora global, isso deve acontecer aí nesse próximo movimento, né? O nosso mercado aqui está descontado, a gente tem um pouco de ruído no político que pode atrapalhar nesse movimento. Entretanto, a gente tem as ações específicas, né, posicionadas em setores ou com características como a qualidade, né, muito bem posicionadas, que vão conseguir ter uma boa performance, mesmo com esse ruído político aí que pode atrapalhar um pouco o nosso mercado, tá? Então essa é a minha visão um pouco aí do que deve acontecer no curto e médio prazo, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.